Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Estamos chegando com mais uma live. Hoje o assunto muito interessante: ansiedade na juventude, nas adolescentes, nos jovens. Clara Bonfante, minha assídua seguidora, seja bem-vinda. E hoje o assunto é muitíssimo interessante. E olha, vai convidando aí, Clara, suas amigas, convidando todo mundo para entrar nessa live, porque a gente vai falar sobre a ansiedade nos adolescentes. Juliana chegando. Vamos esperar aí o pessoal entrar, porque hoje a live é com a psicóloga Lilian Vendrame Fonseca, da cidade de Pirassununga. Que gostoso, né? A gente tá falando com o pessoal de Pirassununga. Semana passada a gente falou com o prefeito Magaguege, de Santa Cruz. E a gente falou com o prefeito de Pirassununga. Muita gente de Pirassununga assistindo a live, aliás, de Americana, de Piracicaba. E hoje, com a psicóloga, tem coraçãozinho aí, viu, gente? Para vocês enviarem. Adoro receber um monte de coraçãozinho. E a gente vai esperar aqui a Lili entrar. Enquanto isso, deixa eu mandar aqui o recadinho para Rosana de Sansara Boutique. A Rosana que sempre me veste com muito carinho, os looks lindos. Sansara está lá com todos os cuidados. A Lilian já chegou aqui. Deixa eu já aceitar a Lilian. E eu quero mandar meu beijo, então, para a Rosana de Sansara, que está com preços especiais lá no delivery. Também a Capricho Calçados, também com preços especiais no delivery. E também um beijo para o pessoal da Arosa Eletricidade, que sempre com coisas lindas, com lustres, com parte elétrica, com chuveiros. E a Lilian chegando. Oi, Lilian, boa noite, tudo bem? Olá, Angela, tudo bem? Deixa eu colocar o fone para te ouvir melhor aqui. Isso. Aí melhora para você e aqui para mim também. Aqui ficou melhor aí. Pronto. Tudo bem, Lilian? Seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui, Angela. É um prazer falar com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olha aqui, tem um chefe de São Paulo, Luciano Guedes. Hoje nós estamos com o pessoal aqui, ó, São Paulo e região, viu, Lilian? Todos para ver você, para te ouvir e para aprender com tudo que você tem para nos ensinar, para nos informar. E antes da gente começar a bater um papo, deixa eu convidar o pessoal a enviar aí esse aviãozinho que tem aqui embaixo. Convide o pessoal, convide os pais, os filhos, os jovens, porque hoje o assunto é para todos, né? Não é, Lilian? Sim, para todo mundo. Ansiedade, esse tempo que a gente está vivendo, todo mundo precisa, né? Conhecer um pouquinho mais para lidar. Com certeza. Deixa eu contar um pouquinho da Lilian Vendrame Fonseca, psicopedagoga, professora, orientadora vocacional e psicóloga da adolescência. Olha que missão difícil, né? Formação em terapia cognitivo-comportamental pela CETCC, qualificada em tratamentos para ansiedade pela USP, capacitação em transtornos ansiosos e depressivos pelo Hospital Albert Einstein, também formada em psicologia escolar pelo CAP, atua desde 2002 na área de educação e desde 2009 na psicologia com foco na adolescência. Parabéns e que Deus te abençoe nessa missão de cuidar dos jovens, a minha grande preocupação, os jovens, porque o futuro a eles pertencem. Se eles não tiverem saúde física e emocional, como é que vão cuidar do mundo, não é, Lilian? Pois é, Angela, pois é. É um trabalho muito gostoso com eles. Dizem que é uma idade difícil, mas eu sou apaixonada por essa idade. As dificuldades, o que eles vivem, eu acho que faz parte. Eu acho muito legal. Então,
Tenho o prazer de trabalhar com eles aí e ajudá-los para o futuro. Eu também adoro estar com os jovens, com as crianças, e eu me formei em magistério, depois em recursos humanos, mas lá atrás, quando jovem, se eu tivesse feito faculdade e não tivesse casado, tivesse filho, eu também teria escolhido psicologia, Que porque eu acho, legal! porque eu acho que é muito gratificante estar lidando com as pessoas, cuidando da emoção, ajudando elas a entenderem aquilo que às vezes nem elas mesmas estão entendendo, não é assim que acontece? Sim, nem elas percebem, né? Às vezes a gente está sofrendo e não sabe o porquê daquilo ali. A gente ouve muito, principalmente os jovens, né? A dificuldade de perceber as emoções, os pensamentos. Às vezes a gente pergunta, o que você está sentindo? Não sei. Então, eu acho que esse caminho é muito legal. Nós, né, o trabalho do psicólogo é legal. E assim, se não tiver a colaboração do outro, a gente também não trabalha. Então, é sempre legal aí o outro com a gente, como aqui ouvindo, se interessando pelo assunto e buscando. Bom, então vamos entrar aí no assunto do momento, né? Aliás, que é um assunto que já vem acontecendo com adulto, com criança, com jovem, e só se agravou no momento com essa pandemia, com esse isolamento. Segundo a OMS, Leme é apontado como o país que tem maior taxa de transtornos de ansiedade. É isso mesmo, Lília? É isso mesmo, nós estamos. O Brasil está realmente com uma das maiores taxas de ansiedade. E Isso o é que verdade. você atribui? Por que isso está acontecendo com o Brasil? Talvez para as coisas que acontecem, pela instabilidade em que a gente vive aqui, né? Porque a ansiedade está muito relacionada a essas coisas. Acho legal a gente voltar um pouquinho e pensar de onde vem a ansiedade para a gente entender todo esse movimento, né? Eu costumo dizer Uhum. que a ansiedade ela é um sentimento secundário. Por que secundário? Todos nós nascemos, né, com alguns sentimentos. Então, quem já assistiu Divertidamente sabe que a gente nasce com 5 sentimentos básicos, né? Que é a tristeza, o medo, a raiva, a felicidade e o nojo. Desses 5, 4 ruins e um bom, né? E aí a gente vive buscando o bom. Isso que é interessante. A gente nasce já com esses sentimentos ruins e a gente só busca o que é legal, o que é a felicidade, né? Até no Divertidamente, a felicidade quer prender a tristeza, não quer que ela saia. E a gente vive, parece que isso mesmo, né? Acontece na nossa vida real. E aí, desses 5 sentimentos primários, a gente tem a ansiedade que vem no medo, que aí a ansiedade é sentimento secundário. Se a gente pensar que a gente nasceu aí com esses 4 sentimentos ruins, eles são para proteção. Vamos pegar a raiz da ansiedade, que é o medo. Se a gente não tivesse medo, nem olhar a rua para atravessar a gente ia, né? Sim, com A gente certeza. ia se colocar em risco o tempo todo, então é por isso que a gente já tem esse medo, a gente nasce com medo. E aí a gente pega a ramificação, o sentimento secundário, que é a ansiedade. Então, de onde ela vem? Ela começou com os pensamentos. Então, quando o ser humano, né, ele começa a desenvolver os pensamentos, por volta de 2, 1,5, quando a criança começa a falar, isso começa a se desenvolver. E aí desenvolve a ansiedade. Então, crianças também podem ter ansiedade, né? E aí, se eu voltar na história dos nossos antepassados, né? Imagina lá atrás, a gente tinha caçadores, né? Coletores. E qual que era a ansiedade deles? Eles tinham que caçar. E eles viviam em perigo, porque eles podiam dar de encontro com um urso muito grande que podia devorar eles. Eles podiam ficar sem comida, talvez não tivesse vegetais para eles comerem, nem animais para eles caçarem. Tinha os inimigos que queriam pegar os territórios também, né? Era uma competição. Então, esse nosso antepassado, ele vivia angustiado, ele vivia com essa ansiedade. Porque a ansiedade está muito ligada com o medo, então tem sobrevivência. Só que lá atrás era um medo real, era uma ansiedade real. Eu posso sair na floresta e encontrar um animal feroz. Eu posso realmente ser invadido por inimigo. E aí isso foi se desenvolvendo, o mundo foi se desenvolvendo e a nossa ansiedade permaneceu. Só que permaneceu com outros pensamentos que nem sempre são tão reais assim, né? Porque a gente começou a pensar muito sobre o futuro, o que será de nós lá no futuro. E aí a gente se prende nesse futuro, e aí talvez por isso o Brasil, essa instabilidade que a gente vive aqui, né? Estabilidade política, estabilidade financeira, e isso acaba assustando muito as pessoas.
Então, talvez por isso que aqui a gente tenha mais essa ideia, né? E também o brasileiro, ele é mais, né? Ele se coloca mais, ele se preocupa mais. Então, talvez seja por isso. Não há nenhum estudo que a gente possa identificar, pelo menos que eu tenha lido, né, a respeito. Mas eu acho que vem muito desse medo do futuro, das incertezas que a gente vive. Bom, eu ia perguntar quais as causas da ansiedade, você já perguntou se desde que nasce, você já disse que é desde que nasce. E quando começa a manifestar a ansiedade na criança? Em qual idade que a mãe já percebe a criança ansiosa? Ah, ela já começa a perceber o que por volta de 2, né, de 3, eles são mais agitados, né? Dá para identificar aí pelo medo, né? O choro de medo é muito diferente do choro de raiva. Então, a criança é muito mais agitada, começa a se perceber cedo, mas é muito diferente o tratamento que faz, né? Para a terapia vai um pouquinho depois, mas dá para perceber as crianças mais ansiosas já. A criança pequena também tem medo, né? E do que uma criança tão pequena tem medo, E medos normais Lilian? que eu falo, né? Medos Ah, normais, porque a criança não conhece o mundo como a gente conhece. Então, vamos dar um exemplo aí de 7 anos de idade, a criança. Ela morre de medo de ser abandonada pelos pais. Ela tem dificuldade de entender que eles podem sair e voltar. Então, às vezes eu converso com a criança e a minha mãe saiu. Tinha uma criança uma vez que a mãe, ela ia ao mercado e voltava rapidinho na esquina de casa. E ela começava a chorar no portão porque a mãe não ia voltar. Então, é um medo comum, eles não estão acostumados, né, com essa saída e essa volta. Então, medo de que os pais vão embora ou abandonem, o medo do escuro, né? Eles têm medo disso, medo de tem. tempestade. Eles não entendem o mundo que está à nossa volta, então eles Aham. têm medo. Então, tudo que a gente não entende, eu acho que é bem assim o medo e a ansiedade, né? Tudo que a gente não entende nos causa aflição. E Ah, aí, então, por isso que a criança, ela é tão jovem e ela tem essa ansiedade e esse medo, mas é um medo do desconhecido, porque até então ela não sabe da maldade, ela não sabe do perigo, ela não sabe, mas ela tem esse medo justamente por conta de desconhecer, né? de desconhecer, e daí é a proteção para a vida, né? Então, como ela não conhece, a gente não sabe o risco que tem. Então, por isso que ela desenvolve esse medo, que é o medo normal. E aí, quando isso fica muito sério, por exemplo, ela não dorme à noite, né? Ela chora o tempo todo, aí a gente pensa em um transtorno, né? E não uma ansiedade normal, um medo normal que todo mundo tem, que toda criança tem. Daí já parte para outro campo, né? Isso, Da isso, ansiedade para o transtorno, e daí já é isso. outro assunto que a gente pode até marcar no futuro para falar de novo. Sim. Mas vamos voltar à ansiedade, então. Vamos aí para o jovem. O jovem, ele está numa fase de transição, seja de currículo escolar, né? Principalmente o jovem que já está saindo do ensino médio e tem que prestar um Enem, e tem que prestar um vestibular, e não sabe o que vai ser, o que vai fazer, que curso vai optar na faculdade. Tudo isso gera ansiedade no jovem. Muito, demais, né? A gente conversando com eles assim, que eu tenho bastante contato, olha como é interessante, é a profissão, né? Primeiro que eles não param para se olhar. Então você pergunta para eles assim: o que você tem de legal? Não consegue responder. Aí, por que você gosta de fazer? Ah, dormir, comer, jogar. Aí fala: isso me ajuda, gente. Mas eu acho que eles fazem isso porque eles têm tanto medo de não serem capazes, medo de não serem bons o suficientes, que eles não param para se olhar. Porque qual é o medo? Eles sempre falam assim: ah, mas se eu escolher medicina, eu vou ser um bom médico? Mas nem escolheu ainda, nem fez a faculdade ainda, ele está se questionando se ele vai ser um bom médico. Eles vivem muito lá na frente da própria escolha. Porque o mundo muda tanto, e eu acho que é tão difícil para eles aceitarem isso, essa mudança, que eles querem escolher logo no primeiro colegial, tem que escolher, eles falam assim, né? Tem que escolher no primeiro colegial, porque daí eu vou estudar. E não dá para escolher no primeiro colegial, porque eles são Porque muito pode mudar no jovens. final, né? Pode mudar no final dos 3 anos Eles mudam o muito. pensamento. Há uma diferença, assim, eles não percebem, mas a gente que está fora, como que eles mudam do primeiro para o segundo e ainda do segundo para o terceiro.
Então, é muito complicado um jovem de 15 anos falar que vai fazer isso sem dúvida nenhuma. Sempre tem dúvidas, né? Essa incerteza e gera uma grande ansiedade a profissão e o vestibular, né? Porque eu vou passar. Inclusive, a Helena Carreira está dizendo aqui que a fase vestibular foi a pior para ela. Eu acho que na maioria da vida dos jovens, né? É a Eu pior imagino. fase. E pensou agora, né? Nesse meio da pandemia, tendo aula online. O Enem não sabe se marca data, desmarca data. Não sei o que vai ser. Então, neste momento, a ansiedade está muito maior do que costumava ser. Né? Então, lá atrás já tinha essa ansiedade, ainda mais agora. E aí vem a capacidade, né? Eles começam essa ansiedade formada de pensamentos, eu falo para eles, pensamentos disfuncionais. Não sou bom o suficiente, não sou capaz. Aí eu pergunto, você tem fatos que provam? As minhas notas provam. Você estudou? Você se dedicou? E aí parece que eles têm medo de dedicar e descobrir que não são bons. Então aí é uma ansiedade realmente que atrapalha. Né? E nessa idade que eles, de 15 a 18, eu falo que o jovem, né, eu penso que ele começa aos 14 e ele vai até uns 25. Porque essa fase não é? Porque ó, essa fase do vestibular, aí quando passa, tem a fase da faculdade, depois quando passa, ainda tem emprego. E em nosso cérebro, pensando em jovens, né, quando a gente é bebê, ele começa a se desenvolver na parte de neurônios daqui para cá. Então, a última parte do nosso cérebro que desenvolve é o nosso córtex frontal. E que pode ir até 24, 25 anos, né? A gente não tem estudos que provam, mas pode ir. Então, eles estão em desenvolvimento. Então, a gente percebe essas angústias também em jovens depois dos 20 anos. É longo tempo, então. Ah, meu É. Deus do céu. E eles também têm muito medo nessa fase de errar, de crítica, de rejeição, até pelos próprios colegas. Como é que essa parte também gera ansiedade, Lilian? Com certeza. Eu acho que assim, até a gente que é adulto, às vezes tem medo de ser julgado, né? Do que as pessoas vão falar da gente. Aí eu fico pensando, imagina um adolescente que ele está no processo de individuação, de se tornar um indivíduo. Então, ele começa ali a brigar com a família, né? Ter alguns desentendimentos em casa e começa a se afiliar com os amigos. Então, a amizade na adolescência é algo muito importante. Então, os pensamentos de que posso ser rejeitado, de que não vou agradar, eles são muito mais intensos na adolescência e muito difíceis de lidar. Porque os adolescentes, por conta da adolescência, são muito julgadores também, né? Eles realmente julgam, né? Eles Eles olham, julgam. não A gente julgam? costuma falar que eles são cruéis, né? Porque eles julgam também, né? Aponta o Bastante. dedo. Na sua roupa, eu brinco que eles falam quando eu dou aula, minha roupa, eles olham tudo, observam tudo, então eles apontam pra gente mesmo. E como eles fazem isso, eles têm medo que os outros também façam. Então é muito mais complicado para eles do que para nós adultos que temos esse alimento um pouco diferente. E eles precisam dessa aprovação. Então os pensamentos de rejeição são muito fortes e muitas vezes levam esse adolescente a ficar jogando o tempo todo, ou a procrastinar, ou não olhar para si mesmo, e começa a acreditar na crueldade que alguns falam, né? Tem a mulher que tem que ser magra, né? O menino tem que pegar um monte de menina, tem várias coisas, né, que faz parte das críticas da adolescência. Então eles sofrem muito com esses pensamentos de rejeição. E por isso que a gente fala que os jovens eles andam em tribos. É por isso, porque eles tentam se unir com aqueles que pensam mais ou menos igual para não sofrer essa crítica ou discriminação e de repente até cai aí num grupo errado Sim. e fica mais difícil, não é isso, Lilian? A necessidade da aprovação, né? Eles acabam indo para a necessidade da aprovação, ser diferente da família. Eu costumo brincar, quando eu faço reunião com pais, né, de crianças, eu já sei pai de quem que é. Porque é tão parecido que eu falo, ah, deve ser pai do fulano. Ah, é mãe do ciclano. Fica adolescente, já não sei mais. Porque eles começam a querer ser diferente. Parece que eles precisam existir no mundo. Então, esse processo de existir no mundo os faz diferente e eles podem sim se envolver aí, né? E fazer coisas que talvez
depois de um tempo, né, eles ficassem mais velhos e olhassem, eles iam perceber que eles não queriam fazer aquilo. Né? Então, por pertencer, né, o pertencimento, sim, essas tribos fazem que o jovem ele consiga realmente fazer o que ele não quer para agradar o outro. E é assim, quando a gente conversa isso com eles, é muito difícil para eles entenderem. Aí que eu volto a falar do nosso córtex frontal, como ele ainda está em desenvolvimento. Então, esse senso social, esse senso de crítica, para eles é o que está desenvolvendo. Então, muitas vemos que é uma furada, para eles não é, né? Então, quando a gente percebe que aquilo ali vai dar ruim, eles ainda não conseguem ver o que a gente está falando. Então, muitas vezes a gente passa por chato, porque realmente, na visão deles, aquilo ali não tá ruim. Pelo desenvolvimento mesmo físico deles. Então, é complicado. E aí as dificuldades, né? Que a gente fala, é difícil lidar com o adolescente. Aí as dificuldades porque o adulto está vendo. Para o adulto aquilo está muito claro. Mas para o adolescente não está claro como está para a gente. Então, é importante que a gente saiba que eles estão em desenvolvimentos. Eu falo para eles assim, que eles não são nem crianças e nem adultos. Então, não dá para tratar um filho adolescente como uma criança e não dá para tratar como um adulto. Então, não dá para cobrar de um adolescente que ele tenha uma atitude de adulto. Ele não é um adulto. E nem de cobrar ou tratá-lo como uma criança, porque ele também não é. Então, ele fica entre os dois. Talvez aí é difícil da gente lidar, porque que parâmetro que a gente escolhe, né? Porque quando é criança, a gente sabe. Parece que criança a gente vai para um caminho, adulto para o outro. E adolescente, ele fica aqui no meio. É importante que a gente saiba, né? Nesse amadurecimento dele ainda. Bastante difícil. Lilian, e quando a ansiedade é normal, até que ponto ela é normal e em que ponto é que ela deixa de ser normal e quais os sintomas que os pais devem ficar atentos e saber que o filho, de repente, está precisando de um acompanhamento psicológico, de uma terapia, porque às vezes o pai realmente não nota. Então, vamos deixar claro isso para as pessoas que estão aqui. Inclusive, vamos pedir, olha aí, gente, manda aí o aviãozinho, convida o pessoal, porque o assunto é realmente muitíssimo interessante para quem tem filho adolescente em casa, jovem. Sim, e essa pergunta é muito pontual, né? Porque, é frescura. Não é nada. Ih, tá assim, ó, é frescura. E não é bem assim. Então, vamos perceber o que é ansiedade normal e o que é um transtorno de ansiedade, né? O transtorno, ele vem para atrapalhar a vida desse jovem. Então, a maioria dos jovens, sim, fica ansioso com a carreira, fica preocupado de não ser capaz de passar numa prova, mas isso não atrapalha que ele estude. Então, ele continua estudando, mesmo estando ansioso. Quando a ansiedade ela é ruim, ele não consegue. Ele começa a procrastinar. Porque quando eu penso que eu sou inseguro, eu acredito que eu não vou dar conta de fazer aquilo. Então, eu começo a parar de estudar. As reações físicas é importante perceber também, né? Vamos pensar como que o corpo reage aí na ansiedade, e aí a gente pensa o que ela é patológica e o que não é. Vou pensar para ansiedade boa. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga? Né? Ou de estar apaixonado por alguém, ou de uma viagem, ou de ganhar um presente, aquele frio na barriga gostoso. É uma ansiedade boa, né, gente? Bem-vinda. E por que dá o friozinho na barriga? Porque como ela funciona? A adrenalina é o que move a ansiedade do nosso corpo. Então, quando o nosso cérebro fala que a amígdala, que é um negócio bem pequenininho aqui no meio, que é o que manda a mensagem, ele percebe assim, ó, opa, coisa boa, solta a adrenalina. Opa, coisa ruim, e solta. E manda para os nervos parasimpáticos, que vai para a barriga, na suprarrenal, e faz a adrenalina. Então, muitas vezes, a gente tem uma dor de estômago que não passa de jeito nenhum, já foi ao médico, já fez exames e a dor permanece. É a ansiedade, é essa adrenalina formando ali. Muitas vezes, as pessoas sentem falta de ar, né? Do nada. Começa uma falta de ar, falam do nada. Né? Na verdade, não é do nada. Quando eu produzo adrenalina na minha barriga, isso manda para o meu coração, porque o coração pulsa, manda para o meu corpo, né, minha corrente sanguínea. E vamos lembrar de onde veio a ansiedade? Dos nossos antepassados? Eles tinham que, a hora que eles viam uma fera, né, lá, o urso, eles tinham que sair correndo.
Então, a primeira coisa que a gente sente da ansiedade é o sangue para as mãos e para os pés, para a gente sair correndo. Ah. Aí, imagina hoje um jovem tendo essa descarga de adrenalina sentado na carteira. Aí aquilo ali fica acumulando, o que acontece com ele? O coração dispara, dá falta de ar, dor de estômago que não passa, dor no corpo, mãos transpirando. Porque como ele não correu, o corpo superaqueceu, o corpo entende que tem que esfriar. Aí ele começa a transpirar. E aí ele fica incomodado, né? Muitos, quando você conversa com eles sobre ansiedade, eles não sabem explicar de onde vem. Então, é algo que atrapalha, né? Um mal-estar que atrapalha e que impede de progredir. Então, é legal perceber do jovem, né? Os pais perceberem, quando o filho não quer estudar, pode ser moleza, pode ser preguiça, até pode, tá, Ângela? Claro que eles fazem isso também. Mas é muito importante observar, será que esse filho não está ansioso? Será que os pensamentos de insegurança, de incapacidade, não estão freando esse jovem a criar uma rotina, a buscar formas de estudar? Então, será que aquela dor de estômago que não tem solução é uma ansiedade? Então, é importante investigar os sintomas físicos que já foram ao médico e descartou qualquer outra coisa. E também essa famosa preguiça que a gente fala, que nem sempre é realmente uma preguiça. Eu acho que é por aí que a gente começa a perceber a ansiedade como transtorno. E a pessoa que tem ansiedade, seja jovem ou adulto, tem consciência disso? De que Nem tem essa sempre. ansiedade? Ou, de repente, só sente que tem um mal-estar e não sabe que é ansiedade por algum motivo que ela também não identificou? Ou até identificou, mas não relaciona? Sim, com muita frequência. Muitos casos de, por exemplo, síndrome do pânico, que é uma ramificação da ansiedade. Quando a gente fala ansiedade, ela fica muito ampla, né? Porque existem tipos de ansiedade. Então, se tem ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, ou o estresse pós-traumático. Então, envolve muita coisa. Principalmente no aspecto da síndrome do pânico, que é a ramificação da ansiedade, a pessoa acha que vai morrer. Então, ela tem aquela mal-estar, ela tem medo de cair, de passar mal, e ela não entende que aquilo é ansiedade, que ela busca pronto-socorro, ela acha que está infartando, ela acha que vai ter um AVC, mas ela não relaciona que aquilo ali é ansiedade. Então, muitas vezes, eles buscam muitos médicos para chegar no psicólogo. Porque eles acreditam muito mais que é um problema físico do que apenas um problema psicológico. Então, eles buscam mais isso. É muito comum essa confusão que se faz com a ansiedade. Tem também a confusão da timidez com a ansiedade social. Então, a timidez é algo comum, né? Eu, assim, sou uma pessoa muito tímida, sempre fui, né? Então, é normal. Mas o ansioso social, ele tem medo de pessoas. Então, muitas vezes ele não pergunta em sala de aula. Ele não se expõe de jeito nenhum. E aí os pais começam a achar que é porque ele não quer. Porque ele não quer, porque ele é tímido. E não. Às vezes ele tem uma ansiedade social. Eu tive um paciente uma vez que ele começou a desenvolver a ansiedade social com 8 anos. Ele chegava na escola, tinha dor de barriga e tinha que voltar para casa. E aí ele começou a ir para a escola e voltar, ir para a escola e voltar, até o quê? Os 14 anos. E era mal-estar no estômago. Tomava Buscopan, se viciou em Buscopan, porque era cólica. E aí, com 14 anos que foi buscar, e aí a gente descobriu que ele desenvolveu uma ansiedade social, esse paciente. E ele não conseguia ir na escola porque essa dor era da ansiedade. E aí que foi tratar, e daí que ele foi melhorar. Então, olha quantas confusões que a gente faz, né, por não entender que sintomas físicos também, se a gente descartar, né, outras causas, pode ser da ansiedade. Lilian, então os pais têm que ficar muito atentos para saber até quando essa ansiedade é normal e até quando não, para procurar um profissional. Então, Muito importante. esse momento aí de, é uma ansiedade normal, vai passar. Qual é a chavinha aí de mudar? Não, não é normal, eu tenho que levar, eu tenho que aceitar isso, porque às vezes muitos pais não aceitam também
que o problema está ali e relutam, inclusive, de levar o filho a um psicólogo, a um terapeuta. Então, eu gostaria até que você falasse para os pais que estão aqui nos assistindo. Olha, pai, fique atento. Nesse momento, já não está mais normal. Procure o profissional, porque assim o filho vai deixar de sofrer mais cedo, não é? Sim, eu acho que essa evitação da escola tem que ser investigada, né? O não levar os estudos a sério tem que ser investigado. Esse mal-estar físico tem que ser investigado, né? Esse filho muito quieto. Gente, adolescente gosta de ficar no quarto, é uma caverninha assim, né? Principalmente de 14 a 17 tem a caverninha, eles se escondem lá dentro. Mas é bom observar, né? Porque eles não estão saindo, como é que eles estão se sentindo. E eu percebo uma coisa assim, que psicólogo ainda tem, 2020 é coisa de louco. Tá, né? Meu filho não tá louco. Eu ouço muito isso. Então, a ansiedade não é loucura. A ansiedade faz parte da nossa vida. O transtorno, sim, é uma doença que pode ser tratado. E não é longo o tratamento para o transtorno de ansiedade. A gente consegue trabalhar, eu vejo no trabalho que eu faço, que eu tenho vários pacientes ansiosos, que com 10, com 15 sessões, eles já melhoraram. Então, não é difícil de lidar com o transtorno. Eu falo, o transtorno vai embora, a ansiedade fica porque é nossa, é biológica, mas a gente se livra disso. Então, será que seu filho, que não está estudando, não está dedicando, a gente pensa que é preguiça, que é frescura, vamos investigar mais? Como é que está a alimentação? Está comendo muito? Tem isso também, né? Porque o ansioso curte um chocolatinho o tempo todo, come demais, gosta muito de fritura, carboidratos. Então, como está a alimentação do meu filho? Está comendo muito? Né? Está escondendo, às vezes, comida, né, para o quarto, vai para o quarto e esconde comida lá dentro. Então, eu acho que a forma de comer também é alimentação. Eu acho que é importante verificar. Então, como estão os sintomas físicos, a alimentação e a questão do estudo. Eu acho que esses são pontos importantes. E a relação com os amigos também. Né? Porque a ansiedade social, então como ele se relaciona, ele tem amigos, não tem amigos. Eu acho que é importante investigar. O Éder está aqui perguntando se a gente suspeita de alguém com ansiedade perto de nós, tem alguma coisa que podemos fazer ou o primeiro passo já é ir atrás de ajuda profissional? Eu costumo falar assim que a gente, né, todo mundo, quando está com problema, gosta do quê? De ser ouvido, sem julgamento. Né? Às vezes eu conto alguma coisa para alguém porque eu quero só que me ouçam. Não tem assim? Tem dia que a gente só quer contar. Né? A gente não quer opinião, a gente não quer Não, conselho. Não tem só dia, quer um né? ouvido para ouvir e boca fechada. Só. Então, acho que o Só. primeiro passo para o ansioso é a gente acolher, ouvir. Sabe aquele acolhimento? Entendo, não deve estar fácil. Acolher essa pessoa para depois pontuar. Você já investigou se isso é ansiedade? Você já leu a respeito? Né? Já conversou com alguém? Mas o primeiro passo, acolher, ouvir. Acho que todo mundo gosta de ser ouvido. Então, ouvir sem julgar. Ah, faz isso, faz aquilo. Né? Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Então, eu ficar dando conselho só vai piorar a outra pessoa. Então, ouvir, eu acho que para o ansioso já é muito importante. Principalmente que ele começa, né, com medos, né? Incertezas. Né? Ai, mas que vai dar errado. Mensagem, mandei uma mensagem, não me respondeu. Ah, a culpa sou eu, escrevi errado, né? E tem todas essas coisas. Então, às vezes eu quero só que você me ouça. Não precisa nem falar nada, porque às vezes falar para o adolescente assim, ou para o ansioso. Ah, não, ele não leu tua mensagem, está ocupado. A ansiedade vai acreditar no pensamento pior. Então, não adianta muito dar conselhos ou tentar falar outra coisa. Ouvir, acolher. Acolher com os ouvidos, eu acho que é o caminho. Ô Lilian, e você está falando de acolher e que é preciso, né, ouvir. Aí está um grande problema hoje em dia do jovem, do adolescente com as redes sociais. E é nisso também que os pais têm que ficar atentos com o filho que de repente está ansioso, não tem quem ouça em casa, o pai não leva para um profissional, mas ele encontra alguém na internet que vai ouvir e vai tentar passar a lábia, e por isso a gente está vendo tanto jovem cair na lábia aí de pedófilos e tudo mais. Não é esse o problema, Lilian? Sim, porque se eu não sou. Vamos pensar já, o adolescente está vivendo um processo de individuação. Ele tem que se tornar um indivíduo. Então, ele vai bater de frente com esses pais.
Quanto mais os pais baterem de frente e não ouvirem, ele vai buscar alguém para ouvir ele. E esse alguém talvez seja alguém que vai levar ele para um caminho ruim. E vamos lembrar que tem um monte de gente, né, aí desperto para ouvir e disposto para estar junto. Então é importante que mesmo que é difícil essa relação com o filho, muitas vezes o pai ele fala antes de ouvir. Adolescente só quer ser ouvido. Né? O adolescente, quando ele vai falar da opinião dele, do que ele gosta, eu ouço muito assim, ó. Ah, eu tava contando pro meu pai o estilo de música que eu gosto, meu pai falou, ah, não, mas esse estilo de música é ruim. Poxa, mas nem perguntou que música que é legal, por que que ele gosta daquilo ali. Ah, na minha época não era assim. Gente, Esse na na minha minha época época é triste, né? detona, né? Ué, na minha época, que eu era adolescente, em 1997, gente, era tudo diferente. Eu nunca imaginei que ia estar aqui numa live. Então, como é que eu vou me comparar, caramba? Nem eu nunca imaginei nem que existia celular. Pois Não é! tinha nem telefone, quanto mais celular. E como é que a gente vai começar a comparar a época? Não dá. Então, É. a dica que eu dou assim, o teu filho quer ser ouvido, escutado. Então, a mesma coisa é chata, mesmo que você não gosta de funk, mesmo que você não gosta daquela série, vale a pena ouvir, pergunta. Por que que ele gosta daquela série? O que tem naquela série? Assista a série que o jovem assista. Entenda o que ele está vendo, entenda o que ele gosta. O jovem precisa disso. E muitas vezes esse pai já vem com esse julgamento, aí o filho, nem quero falar, chato, nem me ouve. Né? Eu costumo dizer assim que pais não têm que ser amigos porque são pais, mas eles precisam ser bons ouvintes. Se interessar por aquele jovem falando. Porque é difícil eles falarem as coisas, né? Às vezes ele não quer falar nada com os pais. Então, quando eles vêm falar, tem que ouvir. Então, estar disponível para ouvir, sem se comparar, sem comparar o filho com o outro também, né? Com um amigo. Ah, fulaninho está estudando, você está vendo? Aulas online, fulaninho está estudando e você está estudando nada. A Comparar nunca comparação vai dar não é certo. boa em nenhum momento, não, Lili. Nunca vai dar certo. E é muito comum acontecer na adolescência, porque os pais também, eu fico imaginando a situação deles. Gente, pais são guerreiros, porque eles têm várias fases para eles conhecerem o filho, né? Primeiro passa pela gravidez, o bebê, aí ele começa a engatinhar, né? Aí você cuida dos cantos da casa para ele não bater, começar a andar com segurança, você fica olhando atento, né? Aí você enfrenta isso. Aí ele vai para a escola. Aí tem todas as dificuldades da escola. Aí ele vira adolescente, vira um estranho. E aí você continua querendo colocar tampões nas quinas para ele não se machucar. E aí é diferente, né? A gente tem que ir Verdade. dando fase em fase. Então, ele quer segurar tanto, proteger tanto dessa nova caminhada que sufoca às vezes. Então, a missão de ser pai e mãe não é fácil, são várias fases. É importante, né, os pais que estão aqui, que estão ouvindo sobre essas fases, porque é um aprendizado, é uma luta, é um aprendizado. E a adolescência é um dos maiores aprendizados, porque como eles estão criando a personalidade deles, desenvolvendo esse lado, eu diria que é um pouco mais difícil dos pais lidarem. Eu falo para os filhos isso também. Não é fácil ser pai de adolescente, não. Eu falo para eles, não é fácil não, se coloca no lugar deles também. Porque a empatia do jovem, ela fica um pouco diferente. Eles não se colocam no lugar dos filhos também. Né? E muitas vezes o pai também não se coloca no lugar do filho. Né? Eu não estou falando com o adulto, porque tá grandão, né? O adolescente é grandão. Aí eu acho que eu tô conversando com um adulto como eu. E não é. É diferente, não tem como eu cobrar isso dele. É importante então esse pai ouvir e aprender sobre a adolescência. Bom, agora a gente vai ter que tocar, né, na ansiedade do jovem, que eu acho que todo mundo está sofrendo com essa pandemia, com esse isolamento. Eu penso que o indo muito mais que todo mundo, porque ele está fora da escola, ele está longe dos amigos, ele está fora da agenda social, de diversão, de estar junto com os amigos. O que é que está acontecendo, Lilian? Olha, realmente, eu acho que pra gente, assim, que já está adulta é diferente, mas lembra que a gente falou que eles estão no processo de grupos, né? De amigos. E agora tá muito difícil para eles. É uma fase que eles gostariam de estar em festas, de estar em contato pessoalmente com esses amigos, e eles não têm essa possibilidade. Então eles estão mais tristes. Eu falo que é uma montanha russa de sentimentos que eles estão vivendo. Tem dia que eles acham que são de férias, oba, de férias, e ficam contentes.
Ai, tem dia que eles são muito tristes porque se sentem sozinhos. E é um luto também, né, Ângela? Porque pensa, ó, tava até março, todo mundo tranquilo. Ah, já tinha, né? O ano ia ser assim, tinha as datas. De repente, tiram do adolescente a escola, tiram do adolescente as festas que eles iam, tirou tudo deles, tirou. Então, primeiro, é esse luto, né? Esse enfrentamento deles com tudo isso. Não foi fácil entender que isso está acontecendo. Imagina um aluno terceiro colegial, né? Que tinha festa junina especial, vários trotes, muita coisa, Viagem. viagens. Aí pronto, veio a pandemia. Então, realmente está muito difícil para eles, né? Eles estão tentando, eu falo que é a luta diária. Eu sei que é difícil, ainda mais estudar, eles não têm essa autonomia para ficar à frente à tela, então eles precisam desenvolver. E eu acho que estão se descobrindo. O terceiro colegial está ficando mais maduro, por exemplo. Estou falando deles porque acho que é um ano bem pontual, assim, de muitas coisas. Como o nono ano também, né? Que tem a viagem também, que eles vão. Então, são anos pontuais. Não está fácil. E a tristeza, eu penso que a tristeza e o tédio são sentimentos que estão perpetuando também. E a ansiedade, eles estão vivendo muito lá no futuro, né? E quando isso acabar? E quando isso acabar? O que eu vou fazer? E eles não vivem o hoje, o que eu tenho para fazer hoje, porque a gente não pode anular, né? Tá aí, a gente tem a pandemia, é algo que a gente não controla, porque o ansioso, ele quer controlar as coisas. Ele tem a sensação de segurança quando ele controla. E no meio de uma pandemia, que é um organismo vivo e pulsante, a gente tem novidade dia a dia. Então, não tem mais aquele certo controle que tinha antes, né? Olha, tal mês acontece isso, outro mês acontece aquele outro. As coisas estão mudando. Então, o jovem que é mais ansioso, ele vem sofrendo dobrado nesses dias de pandemia e isolamento. E o que fazer, como agir, o que os jovens devem fazer, ou o que os pais que também estão em casa com os jovens também estão mais perdidos do que qualquer outro, porque os casais já não estão se entendendo também, porque estão ali convivendo o dia a dia, todos os momentos, os bons e os ruins, que até então cada um estava trabalhando e não colocava muita atenção. Como é que faz o adolescente que tem o irmão mais novo ou que tem o irmão mais velho, cada um numa tônica de pensamento, de emoção e de aspiração, e os pais que também estão perdidos ainda quando não, porque perdeu o emprego e tudo mais. Lilian do céu, tá aí para você Olha, entregar eu, aí a chave para essas famílias, pelo amor de Deus. Eu queria ter, assim, né, uma dica pontual que ia dar perfeito para todo mundo, 100% de solução, né? Pena que eu não tenho. O que eu posso dizer para essas famílias, para os pais, para os jovens, é assim, ó. Pergunta que dia que é hoje. Eu, quando estou muito pilhada, eu sou uma pessoa ansiosa também. Eu falo aqui meus pacientes que hoje eu Eu também. aprendo, eu lido com a minha ansiedade, mas eu sou ansiosa. Uma pergunta que me ajuda muito é assim, ó, que dia que é hoje? Ele fala pra mim, que dia que é hoje? Aí eu volto, 23 de julho. Ok. 23 de julho, o que eu preciso fazer? Então eu volto sempre para onde eu estou. Porque se a gente começar a entrar, porque imagina todo mundo em casa, como você colocou, as situações mais difíceis, financeiro também, né? Muitas coisas estão mais difíceis nesse momento. Então, tá todo mundo à flor da pele. As nossas emoções estão muito afloradas. Então, sabe aquela coisa assim, ó, quero te responder, respiro fundo. Que dia que é hoje? Essa pergunta é bem pontual. Não, e que dia que é hoje? Peraí. Já Converter meu dá o pensamento. ponto para a respiração. Que dia que é hoje É, já. que dia que é É. hoje? E às vezes eu falo para os pais e para os alunos também, conta de 50 para cá. Então, 50, 49, 48, antes de responder. E como a gente está muito agitado, conta antes. Então, ou pergunta, que dia que é hoje? Peraí, que dia que é hoje? Onde minha cabeça tá? Né? O que eu tô pensando? É muito difícil para as pessoas esse exercício de assim, ó, o que eu tô pensando? O que eu tô sentindo? É mais fácil eu jogar para o outro os meus sentimentos do que olhar para mim. Então, eu acho que Sim. eu diria para quem está ouvindo a gente é assim, ó, para um pouquinho, o que eu estou pensando?
Por que que essa situação me irritou tanto? Vale a pena? Ou não? Só esse minutinho que a gente para, eu já acho que é importante para a gente conseguir reduzir. E como o pensamento hoje em dia está muito no futuro, né? O que vai dar? O que vai acontecer? A gente está vivendo no futuro. A gente está focado no futuro, porque a gente Futuro. quer saber o que vai ser, né? Porque quer sair disso. A gente quer sair disso. Logo, Jesus amado, a gente quer sair disso. Que vem essa vacina e a gente fica vendo notícia o tempo todo. Então, assim, escolha um canal de informação, veja só uma vez por dia, não fique o tempo todo atrás disso, não fique se questionando quando isso vai mudar. Foque em você. Eu costumo falar para os adolescentes, que música que você gosta? Vai ouvir. Acho que para os pais também. Que atividade que você gosta? Vai fazer. Nem que for 15 minutos de atividade física no seu dia, faça. Cuide da sua alimentação. Né? Se você continuar comendo muitos doces, a sua ansiedade vai aumentar. Porque é um combustível. Porque o que acontece? Não é energia? Né? O açúcar é energia imediata. Então, eu estou na minha casa, sentada, fazendo aula online. Já estou ansiosa, eu estou preocupada com o meu futuro. Eu vou lá e vou comer um monte de doce. Então, vai deixar mais ansioso ainda. Então, eu diria, pare, que dia que é hoje, o que eu gosto, o que eu estou pensando e exercício físico. Eu acho que isso, assim, para acalmar, não para solucionar, tá, Angela? Porque solução a gente não vai ter. Ser humano, né? A gente está sempre sentindo. E enquanto a gente está assim, né? Sentindo, tá bom. Ô, Lilian, antes a gente se apegava muito com um trabalho manual, né? O crochê, o bordado, eu aprendi. Aí estou eu aqui comparando o tempo, mas não tem como, tem hora a gente não comparar, né? Automático, não tem como a gente não comparar, porque a gente tinha que aprender a fazer crochê, tricô, costurar, sim, bordar, pintar. Mas seria algo que o jovem que está em casa ocioso, se bem que ele está em aula, ele passa a manhã inteira em aula, que não é fácil para o jovem estar dentro de casa, longe dos amigos, e se concentrar na aula. Eu acho que está sendo a parte mais difícil para o jovem, né? Mais difícil. Nessa concentração, é legal fazer relaxamento, procurar algum relaxamento, um mindfulness, uma meditação, ou mesmo alongamento. Um simples alongamento de uma aula para outra pode aliviar essa tensão. E do manual de fazer as coisas com a mão, eu acho muito legal. Eu até trouxe aqui, olha, como você falou, você acertou meu pensamento aqui. Olha lá, tá vendo? Assim, conexão. Quando estamos conectadas. Estamos conectadas. Sim, eu acredito muito que a ansiedade não leva para as mãos, né? Sim, antes sim. Não saia correndo e fugir, agora está sentado. Por que não, então, exercitar as mãos? Aí eu trouxe um exercício para o pessoal, que é um coração. Uhum. Dá para ver? Dá para ver, só que as letras ficam invertidas, porque espelha, né? Isso. Depois eu te mando, se quiser depois postar a atividade para quem quiser ter acesso. Ah, tá? Por favor, me manda que daí eu posto para que as pessoas tenham. Então, fala para a gente o que é que está escrito aí. O que é isso aqui? Então, é um coração. Por que coração? Porque é a fonte dos nossos sentimentos. E a palavra coragem vem de agir com o coração em latim, cor. Agir em latim. Então, coração. Vamos agir para lidar com a nossa ansiedade. Nesse coração, eu chamo ele de ajustando as velas. Por quê? As nossas emoções são como as ondas do mar. Elas vêm e elas vão. Então, é importante lembrar que eu não fico ansioso o tempo inteiro. Então, eu fico ansioso, eu fico triste, eu fico com raiva. Então, um mar de emoções. E esse coração vai virar uma vela de barco. Tá? Porque que legal. A gente vai aprender a navegar nas nossas emoções. Para navegar, lembra que eu falei para vocês perguntar que dia que é hoje? Então, para trazer você para o dia de hoje, eu dei sugestões. Palavras que eu gosto. Então, por exemplo, coragem. É uma palavra que eu colocaria aqui no meu coração. O que eu aprendi no isolamento. Porque, ó, tá ruim. Mas no mínimo tem uma coisinha boa. Então, o que será que eu posso notar de coisinha boa aqui? Por exemplo, no meu caso, uma live, raramente, nunca ia fazer isso. Se fosse diferente, eu não tá fazendo. Então, eu ia anotar aqui, live.
Mensagem para o dia de hoje. Uhum. Acalme seu coração. As emoções são como ondas, aí eu escrevo. E aqui, por final, uma música que eu gosto muito. E aí, para fazer o trabalho manual, eu dobrei, olha. Então, tá aqui. E aí, para fazer a minha vela, eu dobro o meu coração. Fiz a velinha do barco, né? E aí, eu trouxe o barquinho aqui pra gente lembrar como parece, né? Quanto que a gente fez esse barquinho de papel, né? Quanto? E hoje a gente pede para fazer o barquinho de papel, eles vão olhar na internet. Porque há muito tempo que eles não constroem um barquinho. Eu acho que se a gente parasse um tempinho e sim, olhasse para a dobradura, olhasse pra... Olha aqui. E escrever também, tá? Que eu digitei para ficar melhor pra gente, mas escrever dentro desse coração. É para sair um pouco dessa tela e vir para cá, para trabalhar a nossa parte motora e depois também trabalhar a dobradura. E aí, quem quiser para completar, fazer também o nosso barquinho. Então, acho que aí fica uma dica, tá? Para a gente navegar nas nossas emoções, né, Ju? Que eu acho que a gente está precisando navegar e não ficar tão focada nela, né? Lidar com ela. Maravilhoso, é isso aí. Olha, eu aprendi hoje, primeiro, que a gente sente quando ansiosa, mão e pé formigar, porque lá no nosso passado distante a gente tinha que correr do perigo. E é verdade Sim. que ainda domingo eu tive uma crise de ansiedade, formigou mão e pé. Porque eu passei mal, enfim, comi muito doce. Turbinou a Doce, tua ansiedade, turbinou. turbinei, que nem diz a minha neta, muito doce. Netinho de 3 anos, eu quero doce, mamãe. Então, eu comi muito doce, atacou o fígado, e aí acho que a pressão caiu e formigou muito minhas mãos e meus pés. E eu não sabia por que era. Hoje eu sei. E uma dica Outra, do doce, Ângela, é importante te falar. A gente gosta do sabor docinho porque o nosso leite materno lá atrás tem gosto de água com açúcar. Então a gente lembra daquele conforto do colo da mãe. Então, às vezes, por isso que a gente come açúcar. Importante olha lembrar. aí, olha que importante. Outra coisa que eu achei muito importante, eu já meus filhos já estão todos casados e eu tenho os netos. Mas para os pais que estão aqui, os pais não tem, são pais, não são amigos, mas tem que ser bons ouvintes. Achei muitíssimo importante você falar isso, porque hoje os pais confundiram um pouco amigo com paternidade, maternidade, mas não tem tempo para ouvir. Então, as coisas meio que complicaram aí. Então, achei muitíssimo importante que eu vou gravar aqui e com quem eu conversar, sejam bons ouvintes. Sim. E por último, que você falou que eu gostei, e do barquinho. Eu adorei, eu vou fazer o meu, fazia muito tempo que eu não fazia o meu barquinho. Eu já fiz muito para as crianças, aliás, eu fazia muito para os meus filhos o barquinho, né, a dobradura. Mas agora eu vou fazer para mim esse barquinho, porque, claro, como todos, eu sou ansiosa, eu sou bastante ansiosa. Só que e sempre trabalhei muito, então minha vida era muito corrida, muito fora de casa, muito agitada, porque as entrevistas eram todas presenciais, então eu tinha que estar nos locais. Hoje, elas são aqui na minha casa, se bem que eu estou gostando mais, porque, olha, eu estou entrevistando você em Pirassununga, eu entrevisto o outro lá em Natal. Aprendi no isolamento a ficar em casa e entrevistar pessoas. Aprendi no isolamento, vou botar no meu barquinho, que eu gostei muito de ficar em casa, porque o meu campo de entrevistados se abriu para o mundo agora, estando em casa, né? Sim, sim. Mas eu gosto muito da meditação, então eu me apeguei com meditação e controlar a minha respiração. É outra coisa muito Muito importante, né, Lili? importante, que a gente não falou, que é muito importante, né? A gente prestar atenção na respiração, começa a prestar atenção, né? E de aprender a respirar também com a diafragmática, que é aquela com a barriga, né? Então, eu costumo falar que a gente é como se fosse uma vela. Eu imagino uma vela acesa, eu encho minha barriga, a vela está acesa, eu solto o ar pela boca e apago essa vela.
Então, até esse minuto, você concentrar olhando a vela e olhar a respiração, né? Já é um tempinho para você reduzir essa adrenalina no seu corpo. Muito bem lembrado. Com certeza, eu acho que a respiração é muito importante. E isso a gente deve fazer várias vezes ao dia, principalmente antes de dormir, porque eu, como sou ansiosa, mas durante o dia minha cabeça está muito ocupada, qual é o momento que eu descarrego a ansiedade? É a hora que eu deito. Porque daí todos os pensamentos chegam à noite, e aí o que que acontece? Insônia. Aí, As paranoias. Diriam os adolescentes, são as paranoias. Se elas chegam à noite para atrapalhar a gente. Uma atrás da outra. então, e é verdade. E uma noite mal dormida, a gente perde qualidade de vida. Então, Sim, amanhece sim. cansada, o raciocínio fica lento, mas eu sou assim, porque durante o dia eu busco muito conhecimento, muita leitura, muito me informar. Então, meu dia é ocupado. Na verdade, eu não senti muito passar, porque eu me ocupei muito nesses dias. Mas chega à noite, sim, porque daí eu me sinto sozinha, eu não estive com as pessoas, eu não posso sair para bater um papo, e aí eu deito e aquilo vem. E eu acho que como está acontecendo comigo, com muitas pessoas. Então a Sim. respiração nesse momento é muito importante, né, Lília? Muito importante. Desligar celular, né? Uma meia hora antes de deitar, para não ficar nessas telas, aí a mente ficar desperta. A respiração. Tem aplicativos, né, de mindfulness, de meditação que ajudam. Então, para quem quiser uma meditação um pouco mais profunda, vale procurar, vale buscar. Né? E é a única forma, não tem ideia mágica. Eu acho que a gente vai aprendendo com pequenas técnicas a lidar com a ansiedade, mas não tem fórmula mágica. Cada um vai encontrar a melhor forma de lidar. E para os jovens a gente fala, vai passar. Aguentem mais um pouco, porque vai passar. E o que vocês não fizeram até agora, vocês vão fazer depois, não é mesmo? Para eles se animarem um pouco, né? Sim, Enquanto isso, vai fazendo bolo, que nem a Duda. adorei o bolo da Duda. Gente, achei demais a Duda. Beijo pra Duda. Adorei o bolo. Demais, muito E, bom. e que delícia! Foi tanto sucesso na internet, muita gente fazendo, e que delícia de bolo. Então, ela está indo para a cozinha para distrair, fazendo os Ótimo. quitutes lá, uma delícia. E agora É eu a forma que ela encontrou. estou trazendo ela para mostrar para o pessoal esse dote aí da culinária e despertar em outros jovens que pode se, em alguns momentos, desviar do problema e fazer algo que dê prazer. Ótimo. E conhecer coisas novas. Aprender a cozinhar e gostar. Aí tá uma chance de olhar para novas coisas que ele não tinha chance antes. Achei ótimo. Foi demais a ideia com a Duda aí. Quem sabe muda a faculdade para gastronomia, não? Quem sabe? Dá tempo ainda. Não sei não, viu? Eu não sei, ela deve estar ouvindo, mas eu não sei não, hein? Se ela vai desistir do que ela quer agora. Ô, Lília, e a gente então está chegando aqui no final da live. Olha como passou depressa. Eu amei falar com você. Já deixo o convite para que você volte outras vezes. Você disse que é tímida, mas não achei não, porque você fala. Treinamento, isso aqui. É porque não parece nem um pouquinho que você é tímida. Então, olha, tá 1 minuto para terminar. Meu muito obrigada. Deus abençoe. Eu quero falar para as pessoas que essa live vai ficar gravada no IGTV. Depois ela será postada no nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Então, Facebook Ângela e Você, YouTube Ângela e Você também, e no nosso IGTV aqui no Instagram. Ângela, muito obrigada. Amei estar com você, tá? Foi muito bom esse tempo que a gente ficou junto. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo no coração para você. Beijo no seu coração também, um beijo para todas as pessoas que estiveram aqui, são pessoas maravilhosas, eu tenho certeza que assim como eu, aprenderam muito com você. Vamos marcar outras, pode aguardar o Gostei convite. do convite, estarei aqui. Obrigada, viu? Aí Muito bom falar com você. Juliana tá dizendo que você é maravilhosa, que valeu, parabéns. Obrigada. Beijo Obrigada, gente, por grande. estar aqui. Beijo. Boa noite para todo mundo. Obrigada a todos. Obrigada, Ângela. Boa Tchau, tchau. noite. Beijo. Tchau, tchau. E eu quero Tchau. também agradecer aos meus patrocinadores, Sansara Boutique, Rosana, um beijão para você, Luda Capricho Calçados, um beijão para você, Elza, Carol, Rafa, da Darose Eletricidade, um beijão para vocês e pode ter certeza que dias melhores virão. Não desistam, fé, confiança e em Deus, porque só Ele sabe das coisas. Obrigada. Tchau. Tchau. Pronto.